Eu me chamo Hilton Cardoso, da cidade de Salvador, Bahia, Grupo Espírita Missionários da Luz. Divino Mestre e amigo Jesus, rogamos a devida e necessária conexão para discorrermos sobre tão relevante tema, o cristianismo redivivo. Conceda-nos, ó Divino Amigo, a sensibilidade necessária. Inspira-nos e que possamos, nesse momento de aprendizado, transformar-nos em ações concretas todas as lições aqui retiradas. De conosco, agora e sempre. Que assim seja. Em 20 de julho de 1969, o mundo acompanhou um dos maiores feitos da humanidade, o pouso da Apolo 11 na Lua. O evento ele se tornou centro das atenções em todo o mundo e todos queriam acompanhar a chegada do homem à Lua. Aguardavam no Cabo Canaveral, na Flórida, autoridades políticas e religiosas da época para discursar diante de tão grande feito. Quando houve a confirmação do pouso da espaçonave Apolo 11, o presidente da época, tomando da palavra, afirmou: estamos diante do maior feito da história da humanidade. Para logo em seguida, um representante religioso da época pedir a palavra e dizer: não, presidente, o maior feito da história da humanidade foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. O que podemos entender por cristianismo redivivo? É algo que estava morto e reviveu. Desse modo, o Espiritismo veio dar vida ao cristianismo que estava morto no sentido da essência das práticas transmitidas por Jesus. O cristianismo nasceu essencialmente puro e foi lançado ao solo da vida humana como celestial semente de luz e amor. Mas, posteriormente, sofreu a ação dos homens dominados pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, atribuindo adaptações a essas condições espirituais que se encontravam. Evidentemente que haveria a necessidade de resgatar a doutrina do Divino Mestre na sua pureza. Alguns homens maduros que se figuravam como o sal da terra, conforme nos falou Jesus, o fermento da massa humana, buscaram resgatar a essência dos ensinamentos. Os evangelhos são o roteiro das almas e é com a visão espiritual que devem ser lidos, para não ficarmos presos somente às palavras, sem buscar compreender o conteúdo mais profundo de suas lições. Devemos buscar viver o Evangelho, nos tornarmos pessoas melhores para nós e para aqueles que nos circundam. Testemunhar fé com ação. Cumprimento gradativo das leis morais que regem nossa vida. À medida que testemunharmos fé com ação,
O amor se tornará a essência em todos nós, do primeiro ao último. Todos nós temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Testemunharemos a nossa fé em ação, a partir de uma fé robusta que traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. E o roteiro para essa ascensão espiritual encontramos a partir de um raciocínio lógico do Evangelho segundo o Espiritismo. E analisamos em 5 grandes etapas. O primeiro, no capítulo 1, não vim destruir a lei. O segundo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Terceiro, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Quarto, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Quinto, o capítulo 27, pedi e obtereis. Francisco Cândido Xavier, carinhosamente chamado de Chico Xavier, uma vida dedicada ao bem, aquele que amou até doer, que através do farto material deixado nos faz lembrar nosso modelo e guia Jesus, nos faz lembrar de Jesus, vivendo na essência e não na aparência dos seus ensinamentos. É através do estudo do Evangelho e principalmente de o praticarmos no nosso dia a dia que podemos reformar as nossas más tendências. A força dos espíritos encarnados e desencarnados está em sua moral e não nos bens que possuem, muito menos na posição social que ocupam. É preciso edificar o bem, é preciso eliminar o mal. A leitura da Boa Nova não se destina aos outros. Deve falar a intimidade de nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. O benfeitor espiritual Emmanuel, ele nos traz uma sublime orientação. A lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. O Espiritismo ele não traz uma moral diferente da de Jesus, mas lança novo entendimento sobre os seus ensinamentos e busca nos conscientizar de sua essência imortal, da sua responsabilidade na construção do próprio futuro e da presença constante do amparo divino em nossa trajetória evolutiva. A responsabilidade para cada um de nós é sentir e pensar, e de falar e fazer o que nos trouxe Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade,
O Consolador que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26. Jesus promete o Consolador, hoje personificado pelo Espiritismo, que ensinará todas as coisas. Está claro que ele não ensinou tudo e que seria preciso o trabalho do tempo maturando os espíritos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. Quando tomamos contato com a sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se altera, tomando como direcionamento as lições do Divino Amigo. Gratidão pela oportunidade de socializarmos as nossas reflexões junto aos irmãos e irmãs de ideal. Que Jesus, o Divino Amigo, nos abençoe agora e sempre, nos fortalecendo na fé robusta, que nos possibilitará, diante aos acontecimentos da vida, nos posicionarmos como verdadeiros discípulos, que possamos despertar em nossas consciências a essência, que o Evangelho faça parte da nossa vida, através de práticas que falem muito mais alto do que as nossas palavras.